Boa tarde, meus amigos da Rádio Mundial. Hoje, dia 5 de maio, estou aqui no nosso programa semanal Mente Poderosa, falando para você e com você, Maestro Marcelo Fagundes. Toda semana vamos abordar um tema diferente e entender como podemos mudar, fortalecer e até mesmo melhorar as atividades de nossa mente com a ajuda das músicas binaurais e também do teste de biorressonância. Acesse o meu site e conheça melhor o meu trabalho, maestromarcelofagundes.com.br. Vamos falar hoje sobre um assunto muito importante, as demências. O Alzheimer, que está cada vez mais afetando pessoas até mesmo de pouca idade. Eu mesmo atendo um paciente com Alzheimer de apenas 48 anos. Vamos entender então como estas doenças se manifestam. Não saia daí, hein? Vamos lá. E o que é demência? Demência é uma condição em que ocorre perda da função cerebral. É um conjunto de sintomas que afetam diretamente a qualidade de vida da pessoa, levando-a a problemas cognitivos, de memória, raciocínio e afetando também a linguagem, o comportamento e alterando a própria personalidade. E quais são os tipos de demência? As demências podem ser agrupadas em dois grandes grupos, as reversíveis e as irreversíveis. Estas últimas também chamadas de degenerativas. As demências do tipo irreversível também são progressivas, ou seja, pioram com o passar do tempo. O melhor exemplo de demência degenerativa é a própria doença de Alzheimer. Os danos causados ao cérebro neste caso não podem, portanto, ser interrompidos ou revertidos. Já as demências reversíveis são aquelas que, apesar de causarem danos ao cérebro, podem ter seus sintomas revertidos. Diversas doenças estão por trás das causas de uma demência. Diversas doenças estão por trás das causas da demência. Demência degenerativa, como disse, doença de Alzheimer. Demência de Lewy, cujos sintomas são similares aos do Alzheimer e cuja incidência é a segunda maior entre as demências, perdendo apenas para o próprio Alzheimer. Demência vascular, resultado de uma série de pequenos acidentes vasculares cerebrais, o AVC. Demência frontotemporal, que é uma degeneração que ocorre no lóbulo frontal do cérebro e que pode se espalhar para o lóbulo temporal. E as demências reversíveis, tumores cerebrais, demências de causa metabólica, em que há alterações nos níveis de açúcar, sódio e cálcio no sangue, baixos níveis de vitamina B12, olha só, hidrocefalia, uso de medicamentos, principalmente alguns para tratar o colesterol, abuso crônico do álcool, traumatismo craniano, doenças de Parkinson, esclerose múltipla, doenças de Huntington, doenças de Pick, paralisia supranuclear progressiva. Temos também algumas infecções que podem afetar o cérebro, como o HIV, a AIDS e a doença de Lyme. E quais são os fatores de maior risco? Muitos fatores podem levar à demência. Alguns fatores, como a idade, histórico familiar de demências e a síndrome de Down, não podem ser alterados ou prevenidos. À medida que uma pessoa envelhece, o risco de demência aumenta consideravelmente, especialmente após os 65 anos. A demência, por outro lado, e ao contrário do que muita gente pensa, não é parte normal do envelhecimento, pois também pode ocorrer em pessoas mais novas, como eu mencionei o meu paciente de apenas 48 anos. Histórico familiar. Se você tem histórico familiar de demência, você está em maior risco de desenvolver alguma condição. No entanto, isto está longe de ser uma regra, já que muitas pessoas com histórico familiar podem também não desenvolver nenhuma doença, enquanto que uma pessoa sem nenhum tipo de histórico médico de demência desenvolve alguma ao longo da sua vida. Uma pessoa com mutações genéticas específicas está em maior risco de desenvolver certos tipos de demência, como por exemplo a síndrome de Down. Por volta da chamada meia-idade, muitas pessoas com síndrome de Down desenvolvem sintomas relacionados à demência.
Há ainda os fatores de risco que podem ser prevenidos. Anota aí. Não abuse de bebidas alcoólicas, arteriosclerose, hipertensão, colesterol elevado, depressão, diabetes, altos níveis de estrogênio, obesidade, tabagismo, níveis alterados de um aminoácido presente no sangue chamado de homocisteína. E quais são os sintomas da demência? Sintomas de demência variam dependendo da causa, mais ou menos comuns eles incluem perda de memória, dificuldade para se comunicar, dificuldade para tarefas complexas, dificuldade com planejamento e organização, dificuldades com funções de coordenação motora, problemas com desorientação, como por exemplo, sair e se perder, alteração de personalidade, incapacidade de estabelecer a razão, comportamento inadequado, paranoia, agitações e alucinações. E quais são os diagnósticos e exames? Como eu já disse em outros programas, eu faço o teste de biorressonância magnética. Neste teste, conseguimos ver todas as suas vitaminas e aminoácidos que, na sua falta, podem levá-lo a uma demência. Também fazemos o teste de todo o seu sistema nervoso, onde o aparelho detecta se você já está perdendo a sua memória e ainda se você tem chance de ter alguma demência. O teste é muito eficiente, sendo também particularmente eficaz em bebês, crianças, por não conseguir se expressar, falar o que está sentindo. Esse teste não é necessário a comunicação verbal do paciente comigo, ou seja, se o paciente já está com Alzheimer ou outra demência, este é o teste indicado. Muitos médicos têm aconselhado fazer esse teste de biorressonância para que ele possa também acompanhar o seu paciente e fazer o tratamento adequado. O teste é completo e apresenta laudos como cardiovascular e cerebral, função gastrointestinal, funções do intestino, do fígado, da vesícula biliar, função pancreática, função renal, função pulmonar, seu sistema nervoso será todo mapeado, doenças ósseas, ossos e fator reumatoide, índice de crescimento ósseo, açúcar no sangue, minerais, vitaminas, aminoácidos e coenzimas, como eu mencionei, a falta da vitamina B12 pode sim ocasionar a demência e esse teste vai mostrar se você está com essa falta ou não. Sistema endócrino, sistema imunológico, tireoide, toxina humana, metais pesados, a avaliação física básica completa, alérgenos, obesidade, pele, olhos, colágeno, pulso do coração e do cérebro, muito importante, lipídios do sangue, dados de avaliação física e nos relatórios masculinos nós vamos vasculhar aí, escanear toda a sua função sexual masculina, esperma, sêmen e a sua próstata. Relatórios femininos, toda a parte ginecológica, seio, ciclo menstrual. Fazemos o exame também em crianças, onde a gente consegue analisar os minerais, vitaminas, aminoácidos, coenzimas e o hormônio do crescimento, o ADHD. Ou seja, é um laudo completo da sua saúde. Se você fosse fazer este check-up no médico tradicional, gastaria muito dinheiro e tempo. Por exemplo, só o exame de vitaminas e enzimas seriam uma para cada tipo. E aqui, com a biorressonância, isso é feito de maneira geral. Venha conhecer esse teste. Me mande aí uma mensagem no meu WhatsApp e eu lhe enviarei um filme mostrando como o teste é feito. Pega lá uma caneta para anotar o número. Não perca tempo em detectar agora possíveis deficiências, faltas de algo no seu organismo que no futuro podem provocar doenças. Veja bem, gente, a vitamina B12, na sua falta, pode estar gerando a perda de memória e uma possível demência no futuro. E é só acertar a vitamina e você vai ficar longe desta doença. Me liga e eu mando para você o filme sem compromisso nenhum, ok? Eu estou no 11 996569137. No 11 996569137. Se você quiser agendar também uma consulta comigo e iniciar sua reprogramação mental, é só me ligar.
996569137. Se cair na caixa postal, deixa seu recado que eu retorno assim que possível, ok? Comece já a mudar sua vida, acredite, isto é possível, ok? Estou esperando a sua ligação. Mas voltando ao assunto do programa de hoje, que são as demências, né? Se o quadro de demência já existe, é importante consultar um médico. Se você ou alguém próximo a você tem problemas de memória ou outros sintomas de demência, algumas condições médicas tratáveis podem causar sintomas de demência. Por isso é importante que o médico faça um diagnóstico e determine a causa subjacente. Doenças de Alzheimer e vários outros tipos de demência pioram ao longo do tempo. O diagnóstico precoce lhe dá tempo para planejar o futuro, enquanto você pode participar na tomada das decisões. Entre as especialidades que podem diagnosticar uma demência estão clínica médica, neurologia e geriatria. Você precisa estar preparado para esta consulta, facilitando o diagnóstico e otimizando o tempo. Desta forma, você já pode chegar à consulta com algumas informações importantes. Vou te dar uma listinha. Quais informações são importantes você levar aí nessa sua consulta, ou com o médico ou com um terapeuta, tá? Ele com certeza vai lhe perguntar sobre o seu histórico médico, a sua família, incluindo outras condições que o paciente tenha e medicamentos ou suplementos que você toma com regularidade. O médico também provavelmente fará uma série de perguntas como: você ou algum parente apresentam sintomas de demências, como perda de memória, mudança de personalidade, alteração de comportamento e dificuldades para executar tarefas mais complexas? Quando os sintomas começaram? Qual a frequência destes sintomas? Você tem algum histórico familiar de demência? Você fuma ou faz uso excessivo do álcool? O médico também pode solicitar uma série de exames para diagnosticar a demência e descartar possíveis outras condições. Por exemplo, exames cognitivos e neuropsicológicos. Nestes testes, os especialistas avaliarão as funções cognitivas do paciente. Uma série de habilidades é medida por meio de testes, como de memória, orientação, raciocínio e julgamento, habilidades de linguagem e atenção. Os médicos costumam usar estes testes para determinar se o caso do paciente é de demência e podem ainda determinar se é um caso grave e quais partes do cérebro já foram afetadas. Em uma avaliação neurológica, os médicos irão avaliar o movimento, os sentidos, o equilíbrio, reflexos e outras áreas. Eles também podem usar a avaliação neurológica para diagnosticar possíveis outras condições. Os médicos podem solicitar exames cerebrais, como uma tomografia computadorizada ou ressonância magnética, para verificar se há evidência de derrame ou hemorragia e para descartar a possibilidade de um tumor. Exames de sangue simples ou o teste de biorressonância que eu faço podem descartar problemas físicos que talvez estejam afetando o funcionamento do seu cérebro, tais como a deficiência da vitamina B12 ou a sua tireoide. Um psicólogo ou psiquiatra podem avaliar se o paciente apresenta sintomas reais de depressão ou outra condição psicológica que possa estar causando os sintomas. Mas não se preocupe, se você está com perda de memória, o teste de biorressonância pode nos dar uma gama enorme de possibilidades de acertar essa sua perda de memória, e isso não quer dizer que você está tendo ou gerando aí em você uma doença mais grave como o Alzheimer. Não se apavore, procure ajuda e a gente vai tentar fazer essa análise, esse teste e verificar o que está desequilibrado, que está aí te deixando com a memória meio fraca, tá ok? E como tratamos as demências? O principal objetivo no tratamento é controlar os sintomas da doença. O tratamento costuma variar de acordo com as causas subjacentes dos sintomas. Algumas pessoas necessitam ser internadas por um curto período para a realização do tratamento. Talvez seja necessário tomar medicamentos para controlar os problemas comportamentais causados pela perda de capacidade de julgamento, maior impulsividade e confusão mental. Algumas drogas podem ser usadas para evitar a piora rápida dos sintomas, principalmente em casos de demência degenerativa. No entanto,
o benefício trazido por estas drogas é pequeno e os pacientes e suas famílias podem não perceber muita diferença. Somente um médico pode dizer qual o medicamento mais indicado para o seu caso, bem como a dosagem correta e a duração do tratamento. Siga sempre à risca as orientações do seu médico e nunca se automedique. Não interrompa o uso do medicamento sem consultar o médico que te deu o medicamento, ok? E nunca tome o remédio em quantidades maiores do que as prescritas. Siga as instruções da bula. O tratamento que eu faço para a demência é com as músicas binaurais, como disse no início. O que foi perdido na memória ou movimentos no paciente não vai voltar, mas as músicas binaurais específicas para Alzheimer, por exemplo, podem segurar a doença, evitando assim que o paciente piore a cada dia. Também trato pessoas com histórico de demência na família e mesmo antes da doença aparecer, já iniciamos um tratamento preventivo. Olha que maravilha! É muito eficaz e sem remédio. O remédio é a sua música. Então, se você tem casos de demência ou Alzheimer na sua família, comece um tratamento com músicas binaurais agora para evitar ter esta mesma doença. E é possível conviver com a demência? É sim. Grupos de apoio familiar são parte fundamental para o tratamento de demências. Saber lidar bem com a doença e aprender a conviver diariamente com ela é importante para evitar agravamento no quadro. É bom ter em mente que pessoas com demência degenerativas só tendem a piorar com o passar do tempo. Por esta razão, é fundamental que os cuidadores se adaptem a essa situação. Melhore a sua comunicação, mantenha contato visual, experimente usar palavras e frases mais curtas e simples, tenha muita paciência e procure usar gestos e sinais para se fazer entender, caso seja necessário. Incentive a prática de exercícios físicos que podem dar ao paciente maior força e saúde cardiovascular. Algumas pesquisas também mostram que a atividade física pode retardar a progressão da perda da função cognitiva. Além disso, exercícios também podem atenuar e tratar sintomas de depressão. Existem complicações possíveis decorrentes da demência? As complicações dependem da causa da demência, mas podem incluir o seguinte: aumento das infecções em qualquer parte do corpo, perda da capacidade funcional ou de cuidar de si mesmo, perda da capacidade de interagir, menor expectativa de vida, efeitos colaterais dos medicamentos para tratar a doença. E a demência tem cura? As pessoas com comprometimento cognitivo leve nem sempre desenvolvem demência, viu, caros ouvintes? Entretanto, quando a demência ocorre, ela geralmente piora e muitas vezes diminui a qualidade e expectativa de vida do paciente. Tratamento adequado pode ajudar a reverter os sintomas de algumas demências, menos das degenerativas, que são também irreversíveis. Mas lembre-se, a neurociência está avançando muito neste assunto. E, com as músicas binaurais, ativamos determinadas áreas do cérebro, fazendo com que elas assumam outras funções. Até alguns anos, os pesquisadores acreditavam que isso era impossível, ou seja, danificou a parte do cérebro que coordena, por exemplo, a sua fala, não tem mais o que fazer. Você não vai conseguir falar. Hoje já se sabe que com estímulos corretos, outra parte do cérebro pode aprender e resolver este problema na sua fala e você voltar a falar normalmente, certo? Com o estímulo certo. E quais seriam esses estímulos, hein? Muitas terapias específicas estão sendo desenvolvidas, mas a mais eficiente até agora foram as músicas binaurais. E como se prevenir de uma demência? A maioria das causas de demência não pode ser prevenida, mas você pode reduzir o risco de demência vascular, causada por uma série de pequenos derrames, parando de fumar, controlando a sua hipertensão arterial e principalmente o diabetes. Seguir uma dieta com pouca gordura e fazer exercícios regularmente também pode reduzir o risco deste tipo de demência. Quero te fazer um convite. Como está a sua prosperidade? Não corra atrás dela, ande junto da prosperidade. Sua prosperidade não anda bem? Seu negócio não deslancha? Não adianta querer forçar nada,
se correr atrás, ela foge. Não adianta reclamar, nem ficar pedindo, nem ter esperança e muito menos achar que a sua hora ainda não é agora. Vou fazer um workshop aqui na cidade de São Paulo, onde mostrarei a técnica que eu desenvolvi para modificar padrões mentais que afastam a sua prosperidade. É isso mesmo, você vive num padrão energético vibracional que pode afastá-la do seu sucesso financeiro e com o uso das músicas binaurais, faça uma reprogramação na sua mente, onde de forma simples, muito rápida, você vai começar a enxergar oportunidades, pessoas e situações que até então não enxergava. Inclusive, vai perceber quais pessoas atrapalham a sua prosperidade e com isso vai se afastar delas com certeza. Venha participar. Temos ainda algumas vagas, são poucas, ok? Este workshop será no dia 11 de maio, às 14 horas, um sábado, no Espaço Consciência Cósmica, aqui na cidade de São Paulo. As inscrições têm que ser feitas pelo site www.maestrommarcelofagundes.com.br. No dia não teremos inscrições. Se você tem dificuldade em acessar o site, me liga que vamos fazer a sua inscrição pelo telefone mesmo, ok? No 11 99656 9137. E tenho mais uma novidade aí para contar para vocês. Já estou atendendo aqui na cidade de São Paulo. Assim, você não precisa ir até Jundiaí ou Itatiba se quiser fazer o teste de biorressonância ou iniciar a sua terapia com músicas binaurais. É só me ligar e agendamos no 11 99656 9137. E visite aí o meu site maestrommarcelofagundes.com.br, ok? Eu te convido a participar de um outro workshop que se chama Workshop 5 Saúdes na cidade de Jundiaí. Esse será no dia 25 de maio, tá? Também um sábado, com uma abordagem diferenciada de geração de saúde, não só para o seu corpo físico, mas também para seu corpo mental, emocional, espiritual e também financeiro. Vai ter muita gente bacana lá para te mostrar o caminho que você tem que seguir. Eu também estarei lá. Vai aqui nosso agradecimento aos patrocinadores do evento. Atma Artesanatos, produtora de orgonites. A própria Cerebral Music. Do Terra, produtora de óleos essenciais. MT, Meditação Transcendental. E a Comercial Ibetel, uma cerâmica aqui da região de Jundiaí. Inscreva-se já pelo site workshop5saudes.com.br ou mande para a nossa organizadora um WhatsApp. O número dela é diferente do meu, é o 11 98339 8162. Eu vou repetir, 11 98339 8162. Se não deu tempo de anotar, você entra lá no meu site e aí você me pede o telefone dela que eu te passo. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Entre logo no site. Você não pode ficar de fora deste grande evento em Jundiaí, no sábado, dia 25 de maio, às 13 horas. Repetindo, workshop5saudes.com.br ou mande um WhatsApp no 11 98339 8162 98339 8162. Muitas pessoas me pediram para falar novamente os tratamentos que faço com as músicas binaurais, agora aqui em São Paulo também, né? Esta é uma pequena listinha, tá, meus amigos, dos tratamentos que eu já fiz e tenho feito com sucesso. Mas vira e mexe aparece algum transtorno, algum outro tipo de doença que a gente começa o tratamento e também tem sucesso, tá? Eu trato zumbidos no ouvido, déficit de atenção em crianças e adultos, vícios no álcool e no cigarro, pressão alta, estresse e ansiedade, tristeza crônica, mau humor, insônia, alergias, doenças respiratórias, dores crônicas, cefaleias e musculares, obesidade, falta de apetite, anorexias e bulimias, falta de foco e motivação, síndrome do pânico, traumas e medos, aumento da criatividade e inteligência, rejuvenescimento, AVC, as demências e o Alzheimer. Você conhece alguém que tem algum destes problemas, com certeza. Então indica aí a nossa terapia, ela é muito eficiente, sem nenhum prejuízo ao paciente, é só me ligar e agendar. Eu estou no 11 99656 91
5137. E não se esqueçam, hein? Nós estamos aqui sempre na Mundial FM, todos os domingos às 14 horas, trazendo para vocês o que há de mais moderno em terapias que podem ajudar você a curar doenças físicas e emocionais com o uso das músicas binaurais. Está com perda de memória, início de uma demência, tem parentes com Alzheimer ou outros problemas emocionais, está desempregado, está chateado, está desanimado, está depressivo, ansioso, angustiado, a música binaural pode pôr você no eixo, meu amigo. Basta você acreditar. Me liga que eu mando aí um filme para você mostrando como isso pode ser feito também, tá? Temos também o teste de biorressonância que é completíssimo, tá? Agora aqui em São Paulo. Estou no 11 99656 9137. Tenham uma ótima semana, fiquem todos em paz. Até domingo que vem, aqui na Mundial FM. Às 14 horas, você tem um encontro comigo, Maestro Marcelo Fagundes. Tchau!